Eu sou Miriam Bevilacqua, eu sou jornalista, escritora e professora de literatura. E você está no Biblium Prosa Literária, que é o meu canal no YouTube. Aqui nós falamos de literatura. O grosso é resenha, mas eu também dou algumas opiniões, falo de outras coisas ligadas à literatura. Aqui no canal, quando nós começamos a falar da obra do escritor Ernest Hemingway, nós começamos por um dos seus livros mais famosos, que foi O Sol Também Se Levanta. Se você ainda não viu esse vídeo do Sol Também Se Levanta, dá uma procurada aqui no canal, eu posso deixar o link também, porque é importante que você assista para que você possa entender um pouco mais sobre o escritor, sobre o Hemingway e a narrativa do Hemingway, né? Então eu sempre penso nisso, qual é o seu percurso de leitura. Hoje eu quero trazer então outra obra do Hemingway, mas ela é muito diferente daquela primeira que eu falei antes, O Sol Também Se Levanta. De novo, eu vou lembrar que se você presta atenção aqui no canal, quando eu proponho o percurso, é sempre aquele para que você possa entender a obra de um autor, você poder dizer, olha, eu entendo da obra de um determinado autor. Por quê? Porque se você lê apenas um livro de uma determinada época, você não conhece aquele autor. A narrativa dos escritores, ela muda muito ao longo dos anos. Da mesma maneira que nós mudamos, né, que nós amadurecemos, a narrativa também amadurece junto com o escritor. Então, para hoje eu escolhi o último livro do Hemingway, que é este aqui, que é chamado Paris é uma Festa. Esse livro ele foi publicado póstumamente, né? O Hemingway tinha morrido, mas ele já estava escrito quando Hemingway se suicidou aos 61 anos. Eu falo do suicídio lá no outro vídeo. E por que é tão diferente esse livro? Porque ele não é uma obra de ficção. Então ele é diferente das outras narrativas. Esse livro são as lembranças do Hemingway quando ele morava em Paris com a primeira esposa. Então é o Hemingway maduro olhando para o Hemingway novo, que era um momento ali em Paris, na década de 20, era um momento de descoberta como pessoa e como artista também, né? Então, quando a gente lê Paris é uma Festa, a gente consegue entender muito melhor a obra do Hemingway, porque a gente participa do processo de amadurecimento da sua narrativa. Vamos lembrar, eu já falei também vários autores aqui no canal, que o Hemingway, ele fazia parte da geração perdida. Vamos relembrar o que é a geração perdida. Era escritores americanos, tinha alguns que não eram americanos, mas a grande maioria era de americanos. Eles lutaram na Primeira Guerra. No final da guerra, eles se mudaram para Paris. Então, o mais interessante nesse livro, Paris é uma Festa, é que a gente descobre da onde se originou essa expressão, geração perdida. A gente ouve pessoas que entendem de literatura, professores, não, ele é da geração perdida, mas muitos não sabem a origem. E como é que é a origem? Morava em Paris também a escritora Gertrude Stein. E ela havia mandado um carro dela, ela tinha um Ford T, ela tinha mandado para o concerto, né? E o rapaz, o jovem que trabalhava ali na oficina, não tinha feito um bom trabalho, continuava o carro dela com problema. O que ela faz? Ela reclama para o dono da oficina. E o patrão ali fica muito bravo e ele dá uma bronca no rapaz, né? Dizendo que todos eles, os rapazes, eram de uma geração perdida. E aí a Gertrude Stein, ela, que era amiga do Hemingway, ela vai depois dizer para ele que o dono da oficina tinha razão, porque os jovens que haviam voltado da guerra, eles não tinham respeito por coisa alguma e que eles bebiam até morrer. É claro, né, que o Hemingway, que fazia parte dessa geração, que também bebia, né,
ele não concordou muito com ela, né? Mas a verdade é que se você for pegar os escritores da geração perdida, muitos realmente tinham esse comportamento. Um bom exemplo, tem vídeo aqui no canal, é o Scott Fitzgerald, né? Que bebeu tanto que morreu super novo, né? Então, claro, eram jovens que tinham sido muito impactados pela guerra. Então, eles estavam perdidos num novo mundo, que era um mundo pós-guerra. Eles estavam tentando se achar. Claro que no fim o Hemingway ele diz aqui nesse livro, né, que todas as gerações são perdidas. Não sei se eu compartilho desse pessimismo, né? O certo é que a gente ainda hoje se refere a esses escritores que eram amigos, que moravam em Paris depois da Primeira Guerra, como a geração perdida. Eles eram muito contra a burguesia, então eles fazem uma narrativa muito parecida entre eles também. Outro fato importante que eu acho que tem em Paris é uma Festa é que o Hemingway, ele nos conta como é que nasceu a sua forma de escrever, que depois ele vai apelidar de teoria do iceberg. Também está no outro livro, no outro vídeo, a teoria do iceberg, eu explico. E ele diz que quando ele estava escrevendo, né, e aí ele estava vendo que ele estava escrevendo e ele estava ou defendendo alguma coisa, ou apresentando alguma coisa, e ele acabava às vezes ser explícito demais, ou ele era redundante. O que ele percebeu? Ele percebeu que ele podia jogar muitos trechos fora, né? E isso, ele ter essa percepção é que vai dar origem à maneira como o Hemingway vai escrever ao longo da vida. O que ele dizia que estava aqui nesse livro? Abre aspas. Minha nova teoria é de que sempre se pode omitir qualquer coisa de um conto, desde que se saiba por que se omitiu, e a parte omitida reforce a narrativa, fazendo com que os leitores sintam alguma coisa além daquilo que entenderam. Fecha aspas. Então, esse é o princípio da teoria do iceberg. É não deixar tudo muito explícito para o leitor. Claro que ele diz também aqui no livro que ele ficou receoso de que ele estivesse escrevendo de uma maneira que os leitores não pudessem entender, porque na medida que ele não explicava, ele tinha essa dúvida. Mas ele se convenceu nesta época, na década de 20, lá atrás, no início da carreira, que era uma maneira nova de escrever e que era só uma questão de tempo e de autoconfiança. E que os leitores iam acabar se acostumando. Bom, então esse livro ele explica muita coisa da obra e ele nos mostra uma outra face do Hemingway. Ele mostra as suas preocupações, a sua insegurança como escritor, os seus feitos e até os seus arrependimentos, né? E tudo isso, claro, no cenário maravilhoso que é a cidade de Paris, que deixava esses escritores americanos, né, da geração perdida, completamente maravilhados. Se hoje Paris já encanta todo mundo que vai lá, que visita, então vocês imaginem esses artistas, né, que vinham de um pós-guerra, que vinham muito desiludidos, né, e eles juntos, amigos, um incentivava ao outro. Então, a narrativa de Paris é uma Festa, justamente por ela ser autobiográfica, ela não é elíptica, né, como é a narrativa do Hemingway, como ele costuma ser nos seus contos e nos seus romances, né, justamente por ela não ser elíptica, por ela mostrar mais o escritor, a gente conhece um Hemingway mais emotivo, mais pensativo, o que também é ótimo, né, gente? É muito bom quando a gente conhece melhor um escritor que a gente admira. Então,
Veja os 2 vídeos, se possível se inscreva aqui no canal e aguarde pelos próximos vídeos da obra do Hemingway, porque o Hemingway ele tem uma obra bastante extensa, né? Bastante com livros muito festejados. Então, se você gostou, deixa o seu ok, e se você quiser ler a resenha, ela está no meu site. Essa e todas as resenhas que eu faço aqui no canal. Meu site é o www.miriambevilacqua.com.br. Muito obrigada e até o próximo post.